O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Justino, Mártir. Justino, ele foi um filósofo, ele nasceu no princípio ali do século II, em Flávia, Neápolis, ali na Samaria. Ele era de família pagã, mas ele, ao se converter à fé cristã, ele escreveu diversas obras, defendendo o cristianismo, defendendo a doutrina da igreja. São Justino é um apologista. Quem é um apologista? É aquele que defende a fé católica. Vocês se lembram que São Pedro, ele vai dizer que nós precisamos dar razões à nossa fé? Então, o apologista é aquele que está tão impregnado da doutrina da igreja, dos ensinamentos da igreja, que quando alguém pergunta alguma coisa, ele dá a resposta. Ele está pronto ali para responder. Não está ali para oprimir, ele está ali para dar resposta. O apologista é aquele também que, diante de tantas heresias que vão surgindo aí dentro da igreja, o apologista está ali pronto para mostrar os erros e trazer de volta, no caso, o herético, aquele que está ensinando coisas erradas. Na verdade, meus irmãos, nos tempos de hoje, precisam surgir muitos e muitos apologistas, porque hoje nós vivemos essas tensões, aonde as pessoas elas acham que ela tem a verdade e a partir delas mesmas elas vão tirando as suas conclusões e vão achando que o que elas estão falando está certo. Está entendendo? É esse relativismo que Bento XVI lutou contra, ao ponto de ele dizer que dentro da igreja existem muitos analfabetos religiosos, ou melhor, os analfabetos religiosos. Quem é um analfabeto religioso? Aquele que não sabe nada da doutrina da igreja. E além de não saber nada da doutrina da igreja, ainda fica achando que sabe. Então que a igreja, no dia de hoje, diante de São Justino, que foi martirizado, morreu defendendo a fé católica,
Ele morreu no ano em que Marco Aurélio era justamente ali o imperador, ali por cerca do ano 165. E olhando o que São Justino fez, nós vamos para o evangelho de hoje. Jesus, ele, aqui como foi narrado, ele saiu da cidade de Jericó e ali na estrada tinha um homem cego. E pelo visto, ele era filho, como dizem, filho de Timeu. Então, Timeu deveria ser uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Então, além dele ser filho de Timeu, no caso Bartimeu, ele era cego e mendigo. Veja só. Ele tinha um pai, mas vivia como um mendigo. Na beira do caminho ali, pedindo esmola e tudo mais. Será que o pai o desprezava pela situação de enfermidade que ele tinha? O Evangelho não deixa claro, mas há uma possibilidade disso ter acontecido. Mas não quer dizer que seja a verdade. E aí, quando ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava passando, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a Galileia, por toda a Samaria, por toda a Judéia e até fora. Já tinha chegado lá na Síria. Bartimeu viu que era a oportunidade dele. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha como é que eu estou, tenha piedade de mim. Vivo mendigando e ainda sou cego. Tenha piedade de mim. Se o Senhor curou tantas pessoas, me cura também. E aí vocês veem ali a situação, Jesus chama. Jesus olha para ele e diz: coragem, levanta-te. Jesus te chama, falaram para ele. Coragem, levanta-te. Jesus te chama. Porque Jesus tinha dito: chamai-o. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Aqui, meus irmãos, é muito importante essa pergunta que Jesus está fazendo para o cego. Essa pergunta, ela não entra assim, de forma bem alheia, como se só uma perguntinha. Não. A pergunta que Jesus está fazendo é a liberdade que ele está dando ao cego para que o cego possa se dizer: o que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Vocês estão entendendo? É assim, meus irmãos, diante de Deus tem que haver essa questão da liberdade, porque Deus não força ninguém. Que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Uma vez que ele quis ser curado, Jesus o curou. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você possa dizer: bem, esse evangelho não se aplica a mim porque eu não sou cego. Bem, fisicamente pode ser que você enxergue muito bem, como tem muitos por aí que enxergam. Mas espiritualmente pode ser que você ainda esteja cego a algumas realidades da nossa fé e você não consegue enxergar. Como também, meus irmãos, tem muita gente, muitas pessoas que estão cegas em relação às coisas de Deus. Se não houver uma iniciativa por parte destas pessoas de buscar Jesus e dizer: Senhor, que eu veja, que eu entenda, Senhor,
o que é a Igreja Católica, porque eu não entendo o que é a Igreja Católica. Eu não entendo o mistério da Eucaristia. Eu não consigo te enxergar. As pessoas falam tanto da tua existência e eu não consigo te enxergar. Senhor, eu quero te enxergar. Senhor, eu quero aprender as coisas da igreja. Senhor, eu quero entender. Se tu existe mesmo, pode dizer isso, você que está longe de Deus. Então me mostre, para que eu possa compreender, para que eu possa sair desta vida errada. Mas é preciso, meus irmãos, pedir. Pedir, pedis e recebereis. É o que Santo Afonso Maria de Ligório diz, que se nós não pedirmos, Deus não vai conceder a graça, não. É preciso pedir. Se não pedir, não tem como entender. E uma das coisas que o diabo tem investido é na cegueira. Ele tem feito com que as pessoas fiquem cegas. E aqui, veja o que é que eu vou dizer. Tem aquelas que enxergam hoje, que entendem as coisas de Deus. E o diabo está fazendo com que elas se tornem cegas novamente. Aí você pode ter muitos exemplos até de pessoas na sua casa que ia na igreja, que rezava, que lia a Sagrada Escritura, lia a vida dos santos e agora não querem mais saber. Ficaram cegas. Se deixaram permitir de ficarem cegas e estão achando que estão enxergando. Vê a cartada de Satanás? Está fazendo com que os católicos que enxergavam, eles agora estão cegos e estão dizendo que agora é que eles estão enxergando, porque eles diziam assim, eu era cego porque não entendia a realidade das coisas e agora eu estou enxergando. Você entendeu que situação que Satanás está colocando na vida dos católicos? É tempo de pedir para se enxergar. Aí entra essas doutrinas, esses ensinamentos errados que vão sendo colocados e vão fazendo com que as pessoas elas comecem a achar que elas estão enxergando, dizendo que Deus não existe, que Jesus não fez milagres coisa alguma, que não existe a questão de que um dia nós iremos prestar contas, porque essa vida termina aqui, que não existe eternidade coisa nenhuma, morreu, acabou. E aí vão infestando com narrativas e ensinamentos, dizendo que a Igreja Católica ela não é correta, aí vai dizendo que os padres são assim, que os bispos são assim, que os religiosos são assados, que as pessoas são alienadas, ou seja, elas não conseguem entrar na realidade, por isso começa a achar que elas estão fora da realidade. Está lá no mundo de Alice no País das Maravilhas, que a religião é o ópio do povo. Vocês já ouviram falar isso? Marx falou. A religião é o ópio do povo. E por ser o ópio do povo, faz com que o povo fique alienado e tudo mais. Olha aí, tá vendo? Aí elas começam a dizer que agora elas estão enxergando. É o contrário, agora é que elas ficaram cegas. E precisamos, meus irmãos, rezar muito, primeiramente para que nós não nos deixemos levar por essas ideologias que estão matando, levando as almas para o inferno. Nós precisamos rezar
rezar por aqueles que abandonaram a igreja e rezar por aqueles que nunca foram batizados, que não se abriram para Deus, para que eles possam também enxergar. Mas a condição é que eles peçam. Foi o que o Bartimeu fez. Tem piedade de mim. Aí Jesus vai, chama ele aqui, quando vem, o que é que você quer? Eu quero enxergar. Você compreende? É preciso enxergar. Precisamos enxergar novamente, meus irmãos. E não nos deixar levar por esses falsos ensinamentos que estão entrando na igreja. É preciso enxergar. Agora, para você se manter enxergando e não se deixar levar pela cegueira, aí a necessidade de ler as Sagradas Escrituras, a doutrina da igreja, o catecismo da Igreja Católica, os santos padres. É preciso dar razão à fé, porque muitas vezes pode ser que você ainda não esteja tão profundo nas coisas da igreja, na doutrina da igreja. Primeiro, para que você possa colocar uma muralha em volta de você, para você não ser contagiado pelos falsos ensinamentos. E depois, para que você possa dar a resposta certa, no momento certo, para todas estas pessoas, como São Justino fez. Você precisa se tornar um apologista no tempo de hoje. Não é que você vai ficar impondo nada para ninguém, mas que vocês tenham na ponta da língua tudo para tirar a cegueira, aquela cegueira que Paulo tinha, que quando ele avistou Jesus, aquilo tudo caiu, ele começou a enxergar verdadeiramente. E aí ele começou a perceber que ele era um perseguidor da igreja, a partir também do que Jesus havia falado para ele. E aí Paulo se tornou um grande apologista, um defensor da fé. Você precisa se tornar um defensor da fé católica. Quando alguém perguntar para você sobre o mistério da Eucaristia, você poder dar uma resposta. Quando falar de Nossa Senhora, aí você ter a resposta por que Nossa Senhora tem um valor tão grande para nós católicos. Dar respostas corretas em relação aos sacramentos, o sacramento da confissão. Por que nós devemos se confessar com o sacerdote e poder mostrar? Agora, depois que falar, se a pessoa não quiser seguir, aí é problema dela, mas a sua parte você fez. Mas não podemos mais permitir que Satanás continue tornando os católicos cegos. Nós não podemos nos tornar cegos, porque nós vamos nos deixando levar facilmente qualquer doutrina. Foi isso que o São Paulo falou para Timóteo, alertando Timóteo que no futuro as pessoas não iam suportar a sã doutrina e iam entrar em outros ensinamentos carregados por fábulas e muitas fábulas. Isso vem acontecendo, mas graças a Deus, meus irmãos, eu vejo esperança, porque tem muitos católicos que estão estudando, que estão se aperfeiçoando na doutrina cristã, estão fazendo cursos. Muitos que estavam cegos passaram a enxergar, e muitos que estavam enxergando estão enxergando muito mais ainda. Tantas editoras católicas que estão trazendo de volta os livros que fazem parte ali do depósito da fé, que estava sendo esquecido. É bonito ver os jovens, idosos, os pais ensinando os seus filhos, levando os seus filhos a
a entenderem e aprenderem para que eles não fiquem cegos. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos dizer para Jesus: Jesus, aonde eu estiver cego, que eu passe a enxergar. Ilumina a minha alma, ilumina a minha mente. Peça isso para Deus. Hoje se coloque como o cego Bartimeu. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu quero enxergar, que eu enxergue novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.